Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. Hoje, no episódio especial em O Despertar da Noiva, falaremos sobre o tema Drama entre o Céu e a Terra. Após cerca de 15 meses de uma pandemia mundial, agora um desastre de inundação mundial. Outra desgraça? Ouça o episódio 59 do Despertar com o tema O Início das Contrações. As mesmas imagens apocalípticas por todos os lugares. Ondas gigantes passam por cidades e vilas em altíssima velocidade e deslizamento de terra subsequente. As ruas, então, parecem campos de entulho e as fachadas das casas foram arrancadas, os sistemas de esgoto foram expostos, os carros se posicionaram verticalmente no que sobrou da rua. O mesmo tipo de inundação em todo o mundo, seja na Arábia Saudita, onde costuma ser mais seco do que úmido, no Japão, no Irã e em 7 países da União Europeia. Além disso, há grandes rompimentos de barragens na China. Estou muito emocionada, comovida e com empatia pelas pessoas que foram vítimas da inundação devastadora, que hoje ceifou mais de 160 vidas na Alemanha e trouxe um sofrimento imensurável para as pessoas nas regiões afetadas. Centenas de famílias enfrentam as ruínas e muitas ainda estão desaparecidas, sem mencionar as experiências traumáticas de muitos, como uma criança que encontrou um cadáver em um jardim ou de 2 pessoas afogadas penduradas mortas em uma árvore. E é também impressionante como cresce a solidariedade e a coesão entre as pessoas. Além disso, o que me comove muito e também me dói é que, em relação a esse desastre natural apocalíptico, Yahvé nunca é mencionado nos comentários e relatos que tenho ouvido. Parece que perderam toda a conexão com ele. De onde vem a chuva? Obviamente do céu. É por isso que vejo essa catástrofe do século, no sentido mais verdadeiro da palavra, como um drama entre o céu e a terra. Por quê? Porque Yahvé está escondido. Especialistas em clima estão pesquisando as causas das enchentes de verão. Os meses de julho e agosto são meses típicos de tempestade na Alemanha. Em julho de 2020, caíram cerca de 55 litros por metro quadrado na Renânia do Norte-Westfália. Desta vez, mais de 160 litros por metro quadrado, e isso em 48 horas. Os meteorologistas e pesquisadores do clima presumem que os fenômenos climáticos, como calor e chuva extremos, aumentarão. A avaliação dos especialistas sobre a causa varia. Alguns atribuem isso às mudanças climáticas, outros interpretam isso como eventos individuais. Achei interessante a opinião de um chefe do Departamento de Ciências do jornal Süddeutsche Zeitung. Se você realmente deseja encontrar o culpado principal, geralmente acaba tendo 2 que são difíceis de processar. Um é a coincidência, sempre houve tempestades raras e extremas. O outro é a mudança climática, não só responsável, mas cúmplice. Os dados, por sua vez, mostram para a Alemanha o que era apenas uma questão de tempo. Fortes chuvas já estão caindo com mais frequência e intensidade. O aquecimento da Terra tornou tempestades como essa mais prováveis. Jó era mais sábio. Ele reconheceu que a chuva vem de Elohim. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Jó 5:10. Em outras passagens, Jó explica: ele atrai as gotas de água e do seu vapor as destila em forma de chuvas. Jó 36:27. É ele quem ordena a neve. Cai, pois, agora sobre a terra e instrui a chuva. Transforma-te em forte aguaceiro. Jó 37:6. E em Jó 38:26, a fim de despejar o aguaceiro sobre a parte da terra em que não habita nenhum ser humano ou nos desertos onde não vive ninguém.
E o profeta Jeremias coloca desta forma: ao som do seu trovão, as águas no céu rugem e formam as nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus armazéns despacha os ventos. Jeremias 10, 13. Jó e Jeremias sabiam perfeitamente que a chuva vem de Yahvé. A Bíblia distingue entre uma chuva abundante. Derramaste, ó Yahvé, abundante chuva, tua herança que estava ressequida, tu a restauraste. Salmo 68, 9. Esta chuva abundante dá à terra e aos seus habitantes, incluindo animais e plantas, a água que precisam para viver. Além dessa chuva, há águas que caem do céu como mensageiras do julgamento, como, por exemplo, a água do dilúvio, conhecida por todos nós. Da minha parte mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que exterminem de debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo que há sobre a face da terra deve perecer. Gênesis 6, 17. Passados 7 dias, desabaram as grandes águas do dilúvio sobre a terra. Gênesis 7, 10. Algo extraordinário sobre a inundação na Alemanha é a conexão com a cidade denominada Schuld, que significa culpa ou débito em alemão, que fica no distrito de Ahrweiler, em Eifel, onde na primeira semana da inundação, 6 casas desabaram da noite para a quinta-feira devido às inundações e chuvas contínuas. Outras 25 casas correm o risco de desabar neste local. Mais de 70 pessoas estavam desaparecidas em Schuld. Essas informações e números foram retirados da mídia. Independentemente das pessoas afetadas nesta região, o nome do vilarejo e os números mencionados transmitem uma mensagem para todo o nosso país. Nada acontece por acaso. A palavra Schuld, culpa, débito, e os números 6 e 70 têm um profundo significado bíblico. 6 representa o número do homem e 70 também é um número bíblico. O número 70 é mencionado com frequência na Bíblia. É chamado de número da perfeição na graça e no julgamento. Conceitualmente, o pecado e a culpa muitas vezes não são claramente distinguidos, mas pecado, culpa, significa violar a Torá. O pecado é se afastar de Yahvé e seus ensinamentos. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, Torá, pois o pecado é a transgressão da lei, Torá. 1 João 3, 4. Yahvé coloca a vida e a morte diante de nós. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Portanto, hoje te ordeno que ames a Yahvé, teu Elohim, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim, tereis vida plena e muito crescerás em número, e o Eterno, teu Elohim, te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Deuteronômio 30, 15 e 16. E no versículo 27 continua: Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires e te deixares seduzir e te prostrares em culto diante de outros deuses e os servires, eu vos declaro neste momento solene, é certo que serás destruído e perecerás. Quantas figuras de Buda estão espalhadas por todos os lugares na Alemanha? Isto é apenas um exemplo de culpa, débito diante de Yahvé. Para mim, a mensagem de Yahvé penetra a culpa, débito, o nome do lugar, do povo, o número 6, que representa a pessoa, é que eles me deixaram e não seguem mais meus ensinamentos. Voltem para mim. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça, como diz em Malaquias 4:6. Este versículo em Malaquias começa assim:
e Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Isso não significa o arrependimento dos pais, família, mas um arrependimento aos pais da fé. Brigas de família não causam nenhuma ação de Yahvé para colocar o país sob uma desgraça. O versículo 4 retoma a ideia de recorrer aos pais da fé e formula o contexto para este arrependimento. Lembrai-vos, portanto, da Torá, lei, meu servo, dos decretos e das leis que lhe ordenei no Horebe deserto, para todo Israel, e Yahvé prevalece. Yeshua diz muito claramente: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, eu não vim para anular, mas para cumprir. Mateus 5,17. Até Yeshua guardou a Torá. Se não guardarmos as condições da aliança, Torá, vamos para um ambiente onde temos que enfrentar as consequências, como em Deuteronômio 28, do versículo 15 ao versículo 69, e também o versículo muito citado de 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. Yahvé perdoa nossos pecados quando nos arrependemos de nossos maus caminhos, ou seja, quando guardamos a Torá, porque violar a Torá é pecado. Com base nas declarações de Deuteronômio 28, estou convencida de que se todos nós mantivéssemos as condições da aliança, sua Torá, a constituição de seu reino, não haveria pandemias nem desastres ambientais. Claro que isso é algo utópico e não vai acontecer, mas vale a pena que cada indivíduo pondere e se proponha a retornar aos ensinamentos de Yahvé. Mas ainda assim, podemos aplicar os seguintes ensinos. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 6. Se confessarmos os nossos pecados, nossa culpa, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. 1 João 1, 9. Sejam todos ricamente abençoados.